A apresentação de hoje vai discutir um tema que aparece bastante em divulgação científica, mas que costuma ser bastante mal explicado: a relação entre computadores quânticos e as máquinas de Turing não determinísticas. Computadores quânticos e as máquinas de Turing não determinísticas. Computabilidade, complexidade e os limites reais da vantagem quântica. A apresentação está dividida em 5 etapas. Começamos com os modelos clássicos de computação, a máquina de Turing determinística e a não determinística. Depois, vemos como o computador quântico realmente funciona. A partir daí, chegamos ao ponto central: por que máquina de Turing não determinística e computador quântico não são a mesma coisa. Em seguida, vemos a evidência prática com os algoritmos de Shor e Grover. E fechamos com o mapa atual das classes de complexidade. O ponto de partida de tudo é a máquina de Turing determinística. O modelo é simples: uma fita infinita, um cabeçote de leitura e escrita, e uma tabela de transições de cada estado. O detalhe crucial é que a cada passo existe exatamente uma transição possível. O comportamento é totalmente previsível. Esse modelo define a classe P, os problemas que conseguimos resolver em tempo polinomial com um computador real. E qualquer computador físico que você já usou pode ser simulado por uma máquina de Turing determinística. A importância disso está na tese de Church-Turing. Qualquer processo computável por um procedimento efetivo é computável por uma máquina de Turing. Isso torna a máquina de Turing o padrão de comparação para qualquer modelo alternativo de computação, inclusive o quântico. Máquina de Turing não determinística, a NTM, é uma extensão matemática desse modelo. A diferença é que cada passo múltiplas transições são permitidas, como se a máquina pudesse explorar todos os caminhos possíveis simultaneamente e aceitar a entrada se pelo menos um desses caminhos levar a uma resposta positiva. Isso define a classe NP, problemas cuja solução pode ser verificada em tempo polinomial, mesmo que encontrá-la seja difícil. Mas aqui vem um ponto importante que muita gente ignora. A NTM é uma ferramenta matemática de definição de classe. Ela não corresponde a nenhum mecanismo físico real. Nenhum engenheiro vai construir uma máquina de Turing não determinística em laboratório. Como o computador quântico realmente funciona? E é aí que o computador quântico, que é físico e funciona de forma muito diferente do que o senso comum imagina. 3 princípios fundamentam a computação quântica. Primeiro, a superposição. Um qubit não é simplesmente 0 ou 1. Ele existe em uma combinação de ambos ao mesmo tempo, descrita por amplitudes complexas. Segundo, a interferência. Essas amplitudes podem se somar ou se cancelar. Um algoritmo quântico bem projetado faz os caminhos errados se anularem e os caminhos certos se reforçarem, como ondas. Terceiro, o emaranhamento. Qubits podem ser correlacionados de um jeito que não tem equivalente clássico, permitindo operações conjuntas impossíveis em bits normais. São esses 3 princípios, não a ideia de testar tudo ao mesmo tempo, que geram a vantagem quântica em problemas específicos. Máquina de Turing não determinística é diferente de computador quântico. Chegamos ao ponto central da apresentação. É muito comum ver, até em textos técnicos, a afirmação de que um computador quântico é como uma máquina de Turing não determinística, uma máquina que testa todos os caminhos em paralelo. Isso é uma simplificação que está errada. A máquina de Turing não determinística aceita uma entrada se algum ramo aceitar, independente de quantos ramos erraram. Não existe custo para os ramos errados. É uma espécie de adivinhação mágica do caminho certo, e como já vimos, ela não existe fisicamente. O computador quântico, por outro lado, é físico. A resposta emerge da interferência entre amplitudes. Caminhos errados têm peso real. Eles podem se cancelar, mas isso custa operações quânticas, cuidadosamente projetadas. Cada ramo tem um custo físico. A distinção fundamental: numa máquina de Turing não determinística, basta um ramo certo. Num computador quântico, você precisa construir a interferência que faça o certo aparecer e o errado desaparecer. Antes de avançar para as evidências práticas, vale contextualizar rapidamente o que são essas classes de complexidade, pois elas são centrais para tudo que vem a seguir. Na teoria da computação, organizamos problemas em classes conforme a dificuldade de resolvê-los. A classe P reúne os problemas que um computador clássico resolve rapidamente, em tempo polinomial.
A classe NP reúne problemas onde verificar uma solução é fácil, mas encontrá-la pode ser extremamente custoso. BQP é o equivalente quântico de P, problemas que um computador quântico resolve eficientemente, e PSpace engloba problemas resolúveis com memória polinomial, independentemente do tempo. Com isso estabelecido, chegamos a uma consequência direta de tudo que foi apresentado até aqui. Se uma máquina não determinística de Turing e um computador quântico fossem equivalentes, NP estaria contido em BQP, e todo problema NP seria resolúvel eficientemente por um computador quântico. Ninguém conseguiu provar isso. A crença dominante na comunidade científica é que BQP e NP são classes incomparáveis. Nenhum contém a outra. O computador quântico é um modelo distinto com capacidades e limitações próprias. E para entender onde essas capacidades realmente aparecem, precisamos olhar para os algoritmos. É nos algoritmos de Shor e Grover que a vantagem quântica se manifesta de forma mais concreta e estudada. Para entender a importância do algoritmo de Shor, é preciso primeiro entender o problema que ele resolve, a fatoração de inteiros. É justamente sobre essa dificuldade que se apoia a segurança da criptografia RSA, o sistema que protege comunicações bancárias, senhas e dados sigilosos em boa parte da internet. O algoritmo de Shor, publicado em 1994, resolve esse problema em tempo polinomial num computador quântico. Um computador quântico de escala suficiente executando esse algoritmo tornaria a criptografia RSA vulnerável, o que faz do algoritmo de Shor um dos mais monitorados por agências de segurança e governos ao redor do mundo. O que esse mapa nos mostra é onde o computador quântico realmente se encaixa em relação a tudo que já conhecemos. O que está formalmente provado e aceito na literatura é a seguinte cadeia de inclusões. P está contido em BQP, que está contido em PSpace. Isso significa que o computador quântico resolve ao menos tudo que o modelo clássico determinístico resolve, e possivelmente mais, mas não é irrestrito, ele permanece dentro de PSpace. A relação entre BQP e NP, como vimos no slide anterior, permanece em aberto. Não há prova de que BQP contém NP, nem de que NP contém BQP. A hipótese de incomparabilidade é a mais aceita, mas ainda não demonstrada, e é uma das fronteiras mais ativas da pesquisa em complexidade computacional hoje. Vale mencionar ainda um resultado recente de 2023, propondo a igualdade entre BQP e PSpace. Se confirmada após revisão completa pela comunidade, representaria um avanço expressivo na área. A tabela de síntese organiza os 4 modelos e suas respectivas classes. A máquina de Turing determinística define P. A máquina de Turing não determinística define NP, poderosa como ferramenta matemática, mas sem correspondência física realizável. A máquina probabilística define BPP, e já o computador quântico define BQP. Reunindo tudo o que foi apresentado ao longo do trabalho, chegamos à conclusão central. Computadores quânticos não superam as máquinas de Turing em termos de computabilidade. Os problemas resolúveis são os mesmos. A diferença está na eficiência para a classe específica de problemas como vimos com Shor e Grover. E eles definitivamente não equivalem a uma máquina não determinística de Turing. A vantagem quântica emerge de interferência de amplitudes, não de escolha não determinística de caminhos.